Olá, eu sou a professora Berenice Barbachan e Silva e vou conversar com vocês a respeito de cárie. Por que nós estamos falando de cárie numa disciplina da residência, onde a gente sabe que são várias ênfases, né, e nós não temos uma residência em cariologia? Na verdade, essa é uma provocação importante, porque como vocês estão fazendo uma residência, e a residência sempre tem um caráter, ou a grande maioria das vezes tem um caráter generalista, então a função do generalista é poder e saber atuar em um grande número de áreas da odontologia e, por que não saber muito bem diagnosticar e controlar a doença mais prevalente da cavidade bucal, que é a doença cárie, né? Então, é importante um residente estar muito atualizado em relação a este tema, porque às vezes parece, a gente, cariologista, trabalha muitos anos com a cárie, né? A gente acha muitas vezes que está chovendo no molhado, né? Que na verdade existe um conhecimento muito grande de todos a respeito de como lidar com a cárie, mas a gente se surpreende muito quando participa de cursos de capacitação e treinamento em locais onde nos requisitam para a discussão desse tema. A gente observa que tem muito dentista ainda trabalhando com o raciocínio do século passado, né? Infelizmente. Então, vocês, como residentes da Faculdade de Odontologia da URGS, é muito necessário que vocês tenham esse tema muito tranquilamente conduzido por vocês em todas as áreas de atuação que vocês, então, optarem por atuar, certo? Então, qual é o nosso entendimento de como nós vamos passar essa informação para vocês? Essas aulas, esses encontros aqui que vão estar disponíveis para vocês assistirem em qualquer momento, eles são simplesmente provocações para que vocês possam ir anotando pontos de discussão ou dúvidas, para que num encontro síncrono a gente possa conversar com vocês e esclarecer e deixar o nosso encontro bem rico em relação a esse tema, ok? Então, esse primeiro encontro nós vamos falar mais a respeito de etiopatogenia e os próximos encontros, então, epidemiologia e outros temas aí que nós colocamos como importantes para que vocês tenham uma ideia geral de como é que se situa a história da arte da cárie, tanto do seu entendimento, do seu controle, do seu tratamento. Ok? Então, vamos lá. A grande preocupação da gente é que as coisas não fiquem assim como que óbvias, né? E simplesmente vocês não possam fazer essa associação simples de colocar a cárie dental como simplesmente uma doença associada à desmineralização dos tecidos duros do dente. A cárie não é essa simplicidade toda, né? Nós temos muitos fatores atuando, muitas variáveis atuando, e o diagnóstico, o saber diagnosticar a doença cárie, realmente divide os profissionais, né? Qualifica o profissional saber lidar com essa doença tão comum e tão frequente. E é uma doença que, no imaginário, no lugar comum, na informação passada de pais para filhos, ela é meio tratada como experiências de vida, né? Meio que tratada como uma coisa comum, uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai me acometer, cárie, né? Vai me acometer, eu vou ter cárie em algum momento da minha vida, né? Então, parece que a cárie faz parte da vida, né? E aí eu preciso dizer para vocês que a gente sempre tem que associar a palavra doença à cárie. Por isso que a gente fala muito doença cárie. Isso é uma provocação. É uma provocação justamente para que a gente
possa compreender esse processo como uma doença infecciosa, que ela é muito hoje em dia compreendida, e em função disso, a possibilidade de controle e tratamento é muito grande, né? Mas para isso precisa haver um conhecimento, né, de como atuar. Então, a doença pode ser completamente controlada. Agora, é uma doença, não faz parte da vida. É uma doença debilitante que pode causar perdas dentárias, perda de estética, perda de função mastigatória, desconforto, que pode ir até a um alto grau de desconforto, comprometimento de autoestima, dor. Então, ela é uma doença que precisa se prestar atenção. A gente precisa entender, prestar atenção que variáveis estão envolvidas para que ela ocorra e saber, então, planejar esse tratamento muito relacionado à questão de controle da atividade de doença cárie, né? Nós vamos conversar sobre isso. Atividade de doença cárie, como poder controlar essa atividade, como é que eu vou entender que ela está acontecendo naquele meu paciente e como eu vou, então, poder controlar neste paciente, como é que a situação específica deste paciente vai me fazer atuar deste ou daquele jeito, né? A cárie está presente na história do homem desde muito dos tempos muito primitivos, né? Então, em crânios da era paleolítica, de 12.000 a 10.000 anos antes de Cristo, a presença de cárie foi percebida em 60% a 70% desses crânios. Agora, claro que era uma doença muito diferente da doença que nós enfrentamos hoje. Era uma doença muito menos prevalente, né? Muito menos severa, eram poucas lesões com baixa severidade, lesões somente de superfície lisa, muito relacionadas a alimentos ricos em carboidrato, em amidos, né? Não tanto relacionadas a açúcares, né? Mas os açúcares naturais, naquela época não se tinha o açúcar refinado. Diferente da época lá já do século 17, 18, quando a ampliação do consumo de açúcar foi observada e foi então aconteceu nas elites das colônias, né? Nas elites e pelas colônias dos séculos 17 e 18, e fazendo com que a prevalência de cárie aumente muito, né? Não só a prevalência em si, pessoas acometidas, como também o número e severidade das lesões, né? Então, a dor começou a aparecer como um componente importante desse processo de cárie, né? E essa dor e o não entendimento do processo da doença fez com que a gente associasse a odontologia, e às vezes até nos tempos atuais, a questão da mutilação, né? Me dói muito, me remove essa peça dentária para que essa dor seja parada de alguma forma, né? Então, nós temos essas figuras, assim, bem, figuras primitivas, assim, né, dos tempos antigos, onde se associa a figura do dentista primitivo a esse arrancador de dentes ali, né, onde grotescamente ele se apresenta com essas ferramentas, esses dentes aí grotescamente colocados aqui, né? Então, essa associação da cárie, a dor, a mutilação, né? O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, né? Então, a transformação do açúcar de cana em produto de amplo consumo de massa, em escala planetária, tem o Brasil como um grande protagonista na questão dessa produção, né? E o açúcar é responsável pela transformação da doença cárie em pandemia, né? Uma pandemia que atingiu todo o globo terrestre, né? Todos os países, de alguma forma, tiveram na sua história, ou têm hoje ainda na sua história, a presença desta doença muito comum, né? A prevalência e o acompanhamento dessa doença nos seus povos. Então, na maioria dos países, o século XX já iniciou com a cárie, atingindo vastos contingentes populacionais, né? Já fazendo parte da vida das pessoas. E aí nós temos esse nosso começo meio truncado, né? Que foi
rapidamente associou a cárie já a um problema de mutilação, um problema de uma lesão grande, e aí uma lesão grande que cause dor, e que essa dor, então, sem ter solução, faz com que o indivíduo remova seus dentes, peça a remoção desses dentes, né, para que então a dor cesse. Então nós temos já o primeiro problema, né, em relação a esse tópico, né? Por quê? Porque a gente tem já a palavra cárie associada à cavidade. Cárie quer dizer em latim cavidade, buraco. Então a doença já é a fase já de uma severidade maior, né? Então não se tem a discussão de como é que aconteceu esse buraco, né? O que realmente envolve essa doença? Até chegar no buraco, o que aconteceu antes, né? Então, isso também é associado ainda à questão até do dia a dia, assim, do atendimento odontológico das pessoas, né? Então, uma pessoa vai ao dentista para saber quantas restaurações precisa fazer, né? Agora, o que se faz para que não precise se fazer essas restaurações fica muitas vezes colocado de lado, né? As pessoas não entendem muito esse processo. E isso é muito responsabilidade da nossa profissão, né? É nosso papel realmente revelar às pessoas que nós atendemos como é que esse processo ocorre, né? E como é que então essa cavidade vai aparecer aí no meu dente, né? Antes disso, o que aconteceu, né? Então nós temos aí já no início do século passado um desenvolvimento muito grande dos materiais restauradores. Bom, eu tenho um buraco, esse buraco me causa dor, e esse buraco me dificulta a minha alimentação. Então, nós temos o desenvolvimento de materiais restauradores para tapar este buraco, né? Então, esse tapar buracos, né, claro, grosseiramente falando, é mais para vocês, chamar a atenção de vocês, na verdade, né, grosseiramente falando, a gente faz até hoje, né? Vai ao dentista para tapar buracos. Bom, mas em relação à doença, né? Então, o diagnóstico de cárie, muitos e muitos anos, ficou resumindo a busca por cavidades na boca desses pacientes para produzir restaurações, promovendo então a reposição funcional do tecido perdido. Então, o diagnóstico era a procura de cavidades. Eu, quando fiz a minha faculdade, no ano 1 da era cristã, a gente aprendia a sondar muito bem as superfícies, principalmente oclusais, na busca por cavidades. E quando a sonda prendia num lugarzinho ali da face oclusal, provavelmente ele estava frente a uma cavidade de cárie. Então, em função disso, isso já era, então, a condição para se fazer uma restauração. Então, a ideia era restaurar, restaurar, restaurar. Bom, então o que aconteceu? Lá nesse período aí, no início do século passado, se tem a nítida separação de grupos de pesquisa. Os grupos que se preocupavam em desenvolver materiais odontológicos cada vez melhores, com o objetivo de substituir o tecido dental perdido, e isso nós temos até hoje, né? Qualquer congresso que se vá, nós temos sempre o lançamento de uma resina nova, de um ionômero melhor que o anterior, né? Eles têm gerações e gerações de materiais cada vez melhores realmente, né? E outro grupo que então se preocupou com o entendimento do processo da doença cárie. E em muitos locais, em muitas faculdades ao redor do mundo, isso ainda se constitui em duas disciplinas absolutamente distintas. A disciplina de dentística, que cuida da questão das restaurações, e a disciplina de cariologia, que cuida desse entendimento do processo da doença cárie, né? Quando, na verdade, o que nós precisávamos ter era um grupo só, que então atuasse em todas as áreas, né? Então,
Na nossa faculdade a gente tem a sorte de ter um grupo mais coeso, mas em muitos locais a gente tem assim uma separação muito grande desses dois grupos que na verdade fazem parte do mesmo processo de entendimento e controle da doença cárie, né? Não que restauração só se faça em relação à cárie, não. Estou falando em relação à questão de restauração de lesões de cárie, né? Restaurações a gente faz também em outras situações não relacionadas à cárie, né? Mas eu estou falando especificamente da questão cárie. Bom, então, desde essa época a gente tem, e eu vou falar algumas coisas para vocês que vai parecer, eu vou colocar como antigo, né? Mas vocês vão ver que vocês ainda têm, muitas vezes, essas premissas, assim, conduzindo muitos locais de atendimento odontológico, infelizmente, né? Então, restaurar dentes é a solução para problema de cárie. Então, já nos próprios pacientes isso é difícil de entender, né? Se a gente chama um paciente para fazer uma profilaxia, uma aplicação tópica de flúor terapêutica, né, que é aquela onde a gente observa que o paciente está com atividade de cárie, muitas vezes o paciente sai achando assim, o dentista não fez nada e me cobrou, né? Então, na verdade, existe uma necessidade de se passar, afinal, o que é o controle da doença cárie? Quando é que a gente realmente trata a cárie? A gente trata a cárie com restauração, né? Então, isso é bem importante da gente começar a pensar sobre isso. Então, restaurar dentes é a solução para o problema da cárie. A cárie dentária é uma doença sem controle. Então, nós temos, lá no início do século passado, se vocês observarem muitas situações ainda nos dias de hoje, de restaurações preventivas, né? Onde se faz, na verdade, dentro desse mesmo raciocínio, em algumas situações se coloca o selante também, né? Porque o selante também, ele veio na evolução da restauração preventiva. Bom, se eu não consigo controlar a cárie de fissura, eu tapo essa fissura. Eu impeço o controle e o retorno, esse convívio com o meio, né? Então, desta forma, eu estou protegendo o meu paciente, né? Então, existe, assim, maneiras da gente raciocinar essa questão do selante, mas só para passar para vocês que é dentro da mesma filosofia de dificuldade ou impossibilidade de controlar o processo. Quando eu não tenho como controlar o processo, eu posso abrir uma fissura e restaurar aquela fissura, ou eu posso selar e tapar aquela fissura para impedir, então, que haja uma interação com o meio, na verdade, né? Mas, em muitas situações, essa interação com o meio pode significar uma solução, né? Uma solução muito mais definitiva para aquela fissura. Então, nós vamos, ao longo das nossas conversas, vamos chegar lá, tá? Bom, e aí nós temos isso na década de 90, final da década de 90, mas se vocês, eu até gostaria que vocês então pensassem assim, muitos de vocês são muito recém-formados, né? Mas já tem alguma experiência, né? Isso que eu vou falar sobre o ciclo restaurador repetitivo, vocês devem ter observado em algum paciente, mesmo durante a faculdade, né? Aquele paciente que vai muito frequentemente ao dentista, vamos fazer assim vamos imaginar um paciente que vai muito frequentemente ao dentista, vai tipicamente de 6 em 6 meses no seu dentista, durante sua vida praticamente inteira, e ele chega na sua idade, chega já na fase mais de idoso, né, de idosa, e a gente observa já esse paciente completamente mutilado, com necessidade de reposição de dentes, implantes dentários em muitas áreas, porque ele está, então, com os dentes totalmente já comprometidos, né? E ele se pergunta muitas vezes, que engraçado, eu vou ao dentista, faço o que ele me solicita, e eu chego lá, eu sempre tenho coisas para fazer, eu sempre tenho restaurações para trocar, eu sempre tenho dentes que acabam sendo perdidos. Na verdade, isso é um completo fracasso da odontologia, né?
Então, esse ciclo restaurador repetitivo foi colocado por Elderton em 97, mas ainda é, infelizmente, muito atual, né? Então, o paciente chega para ti com uma fissurinha, com o envolvimento de cárie na fissurinha, a gente faz uma restauração naquela fissurinha, ele volta e aí eu já fico em dúvida daquela superfície proximal, e aí então eu já envolvo a superfície proximal nessa restauração, e aí ele volta para mim depois de 6 meses, ele fraturou essa cúspide aqui, então eu já faço uma restauração, ou às vezes uma restauração indireta maior. Eu acabo então observando que esse paciente retorna com essa coroa completamente comprometida, eu acabo tendo que fazer uma prótese já maior, uma prótese indireta já maior, né? E eu assisto o meu paciente acabar, né, perdendo esse dente, ficando com esta falha, e aqui devia continuar, né? Se a gente for nos dias de hoje, a gente já coloca implantes aqui, né? Então, isso está errado. Se isto, na verdade, assim, nós temos que ver aonde que foi feito o diagnóstico desse paciente. O diagnóstico da atividade de doença cárie desse paciente, onde é que se observou, com certeza, a necessidade de troca dessas restaurações, a necessidade de ampliação dessa cavidade, né? Isso acaba muito embasado na insegurança que os dentistas têm em fazer diagnóstico de cárie. Aí eu estou falando só de cárie, gente, não estou falando de trauma, não estou falando dos desenvolvimentos até muitas vezes periodontais, por perda de dente, estou falando especificamente de cárie, tá? E aí já vou falar de uma grande quantidade de rotina do consultório, né, que acaba muito sendo relacionada à cárie, tá? A cárie presente ou a cárie ausente mal diagnosticada, né? Então, nós precisamos saber que tipo de atividade de doença esse paciente tem. Ele tem lesões ativas, ele não tem lesões ativas, tá? Ele tem necessidade de intervenção, por quê? Né? Então, essas retenções que ele apresenta na sua cavidade bucal, muitas vezes motivadas pelas próprias restaurações que ele tem, são fatores que podemos relacionar diretamente a uma nova cárie naquele local. Não é bem assim, né? Na verdade, nós precisamos saber se aquele paciente tem uma série de pré-requisitos necessários para que ele realmente tenha uma cárie que não tenha como controlar, que eu tenha que, então, restaurar achando e passando a ideia para o paciente que, desta forma, ele estaria ficando cada vez mais saudável. E, na verdade, o que ele está ficando é cada vez mais mutilado. Então, isso é bem importante. Tá? E aí, isso, assim, a postura que o profissional vai ter perante a este controle, ela vai ditar a saúde dessa boca desse paciente, né? A saúde e como é que ele vai, então, administrar o envelhecimento desse paciente. Né? O que realmente esse paciente, em que esse paciente realmente precisa cooperar? O que está acontecendo, né? Como é que está sendo a minha atuação para que esse paciente venha, de qualquer maneira, a perder esse dente? Desde a minha primeira intervenção até alguns anos após, ele acabou, então, perdendo esse dente, né? Temos que ter um espírito bem crítico para ver que, muitas vezes, quanto menos a pessoa vai ao dentista, mais saudável a sua boca fica, né? Infelizmente, tem alguns trabalhos mostrando que comparando muitas vezes até o sexo feminino com o masculino, né? Acompanhando ao longo do tempo, nós temos as mulheres indo mais ao dentista e provavelmente por isso acabam tendo mais necessidades de próteses do que homens, né? Porque vão menos ao dentista e tudo mais. Então isso é muito triste considerando que hoje nós não temos mais motivos, né, para então agir dessa forma. Uns períodos grandes da história da odontologia se agia dessa forma porque era a única forma que se conhecia como uma odontologia de qualidade. Hoje sabe-se que a gente tem muito mais assim, elementos para entender como a gente deve proceder com cada paciente em relação à cárie. Não existe um pacote pronto
né, um protocolo pronto para todos os pacientes. E vamos ter que trabalhar em cada paciente de uma maneira individualizada. Então, quando a gente não entende o processo da doença, a gente não resolve a doença, né? E a gente então falha. E aí eu mostro essa figurinha que já é bem antiga, né? Que é essa figurinha aqui. Nós estamos com uma restauração aqui e nós temos aqui uma nova lesão de cárie. Aqui nós temos uma restauração e nós temos uma nova lesão de cárie ao redor, né? Então essa figurinha do Sérgio N, já bem antiguinha, mas que ainda é bem, ilustra bem, né? É a gente consertando a casinha ali que está pegando fogo, né? Enquanto a gente não apagar este fogo aqui embaixo, que é justamente essa atividade doença que está bem evidente nesse paciente aqui, não vamos solucionar o problema, né? Então, aumentar aqui a restauração não muda nada, porque tudo que está fazendo com que essa lesão permaneça ali, vai continuar ali e vai então, ao redor dessa nova restauração, continuar o processo. Então, o processo vai se perpetuar se a gente não tiver o controle dele total. Apagar este fogo aí, para então poder consertar a casinha ali, né? Então, já Black, em 1914, já dizia: restaurações não removem a tendência para a cárie. A cárie irá começar de novo, bem perto da restauração. Tá? Isso era um momento onde não se entendia o processo da doença, não se sabia como controlar. Hoje, essa observação de Black não cabe. Então, o que se vem fazendo muitas vezes em trocar restaurações ainda é baseado no que Black dizia em 1914. Então, isso é bem sério, isso é bem comprometedor para nós como profissão. E aqui tá meio escurinho, mas isso aqui é bem interessante de mostrar a história natural da cárie em um paciente, né? Então, aqui uma superfície rígida, aqui uma lesão sem cavidade, aqui uma lesão em cavidade de esmalte, aqui já uma lesão já restaurada, né? Uma cavidade que já foi restaurada aqui. Aqui a cavidade, a cárie começou a progredir ao redor dessa restauração, né? Então, aqui temos um dente já bem debilitado e aqui já um dente fraturado. Então, na verdade, a continuidade que vai acontecer com esses 5 aqui é a fratura e então é essa situação do 6 aqui, né? Então, um paciente que tem a história natural da cárie ali acontecendo. E certamente passou por muito dentista, né? Porque ele tem restaurações aí. Então, o primeiro dentista podia ter resolvido o problema ainda nessa fase aqui, nesse estágio, né? E não deixar progredir a essa situação. E antigamente, né, que a gente diz antigamente, lá em 1960, né, nós tínhamos a cárie, o entendimento de cárie apoiado em 3 pilares, né? Um dente suscetível, na época se chamava de dente suscetível, não sabia bem por que ele era suscetível, mas se chamava de dente suscetível. Micro-organismos sobre esse dente suscetível, a dieta, já sabia a influência da dieta, do açúcar, em relação a esses micro-organismos, né? Então, a metabolização deste açúcar pelos micro-organismos sobre esse dente suscetível, então, formavam a cárie. Só que algumas coisas alguns trabalhos foram mostrando que a coisa não era bem assim, né? Na verdade, não eram todos os micro-organismos que provocavam cárie, não era todo paciente que a dieta podia ter essa influência em relação à cárie, não sabia muito bem o que era essa suscetibilidade, afinal, né? Então, alguns trabalhos foram fazendo essa tríade de cais cair por terra, né? Então, algumas incongruências, algumas incoerências demonstradas em alguma literatura, né? Vamos ver cada uma delas. Por exemplo, o consumo de açúcar, né? Vamos falar do consumo de açúcar. Na década de 80, lá em 60, quando o Kais criou a sua tríade, até 20 anos depois, a gente conseguia fazer uma relação muito direta entre a prevalência de cárie e o consumo de açúcar, né? Aqui são o consumo de açúcar em diversos países, tá? E aqui o CPOD de crianças de 12 anos, tá?
Então, aqui é a linha do CPOD e aqui o consumo de açúcar. O que a gente consegue observar? O que a gente consegue fazer, que isso é um gráfico linear, né? Quanto maior o consumo de açúcar, maior a minha prevalência de cárie. E assim por diante. Quanto menor o consumo de açúcar, menor a prevalência de cárie. Então, quanto mais açúcar era consumido, mais cárie se tinha. Hoje a gente não consegue. Hoje não. Já na década de 90 já não se conseguia fazer essa mesma relação. Então, aqui está o consumo de açúcar, continua aqui, o CPOD aqui. O que a gente observa? Não se consegue mais um gráfico linear, né? A gente tem tudo que a gente tipo, não conseguiu ver no outro gráfico, bem certinho e linear, aqui não se consegue ver, né? A gente tem pessoas com consumo de açúcar baixo, com prevalência de cárie alta. Temos consumo de açúcar alto com prevalência abaixo de cárie, ó. Então, a gente não consegue mais estabelecer essa relação, tá? Na verdade, por que disso? Em relação ao açúcar, a gente pode atribuir muito facilmente a questão da presença do flúor na vida das pessoas, né? O flúor atua positivamente nessas relações em relação à cárie, né? Então, a presença do flúor faz com que a gente possa consumir mais açúcar do que a gente consumia no período pré-flúor, né? Então, vocês devem observar em vocês mesmos, é completamente diferente a prevalência de cárie que vocês têm com a prevalência de cárie que os avós de vocês têm, né? Porque eles tiveram uma experiência de cárie muito maior, muito em função da falta do acesso ao flúor, que vocês já nasceram num mundo em que o flúor já estava atuando em relação a esse controle, né? Então, nós temos os dentes com mais resistência à questão da desmineralização, né? Em função do flúor. E aqui tá. Uhum. Bom, agora a gente consegue observar, antes, no período pré-flúor, uma relação muito, muito fácil de consumo de açúcar e prevalência de cárie, né? Então, aqui são trabalhos mostrando o menor consumo de carboidratos em períodos de guerra, né? E a relação da prevalência de cárie diminuída também nesses períodos onde o açúcar ficou muito restrito, né? Então, aqui a Noruega, meninos e meninas com 7 anos de idade, né? Então, aqui os diversos anos, né? Período de guerra aqui ao redor aqui da década de 40, né? Então, o açúcar, o consumo de açúcar e o CPO, né? Então, o açúcar e o CPO. Diminui o açúcar, diminui o CPO. O índice de dentes cariados, perdidos e obturados diminui proporcionalmente. Na Finlândia, a mesma coisa, meninos e meninas com 7 anos, observem o consumo de açúcar diminuindo e a experiência de cárie também diminuindo. Tá? E aqui, no caso, primeiros molares, aqui também primeiros molares. Na Dinamarca, a mesma coisa, crianças de 6 anos, né? Então, prevalência de cárie diminuindo, proporcional ao consumo de açúcar diminuído nesse período. Então, nesse período aí, quando a gente não tinha o flúor atuando, toda vez que a gente tinha uma restrição de consumo de açúcar, a prevalência de cárie também diminuía. Hoje nós não temos essa realidade. Claro, quando a gente tem uma alta frequência de consumo de açúcar, em relação a uma baixa frequência de consumo de açúcar, o que acontece? Nesse local aqui, a gente tem assim, um patamarzinho da desmineralização. Tá? A questão da desmineralização e a remineralização, o fenômeno de desre, né, que vocês ouviram bastante falar na faculdade, é um fenômeno fisiológico. Né? Então, toda vez que eu coloco um alimento açucarado na minha boca, eu tenho uma desmineralização, e depois, em seguida, eu tenho uma remineralização provocada pelos minerais que estão ali disponíveis na saliva, função tampão salivar, toda aquela história que vocês tiveram bastante na bioquímica, né? No período de graduação. Claro que esse período, esse mecanismo de regulação, né, ou de reposição de minerais, que se traduz na remineralização, ele tem um limite, né?
Tem uma hora que a gente começa a ter uma desmineralização tão acentuada, ou vários episódios de desmineralização, que a remineralização subsequente não consegue mais compensar. Então, quando a gente tem várias desmineralizações, como foi o caso aqui, né, a possibilidade de eu ter lesão de cárie nessa situação é muito maior, é infinitamente maior do que nesse caso aqui, onde eu tenho uma baixa frequência de consumo de açúcar. Eu tive nesse período 2 vezes de consumo de açúcar comparado a 1, 2, 3, 4, 5 vezes de consumo de açúcar aqui, nesse mesmo intervalo de tempo. Então, onde é que eu vou ter a possibilidade de eu ter lesão de cárie é muito maior nessa situação do que nessa situação. Então, não só consumir açúcar, como eu vou consumir este açúcar, faz bastante diferença para a nossa prevalência de cárie, né? Bom, em relação à higiene bucal. Eu estou pegando alguns fatores para a gente começar, e assim mais, vocês vão ver que eu vou passar mais assim, uma visão geral de cada um dos fatores, né? Porque a ideia aqui não é que vocês saiam cariologistas, a ideia é que vocês saiam críticos em relação a esse processo da cárie, de controle, diagnóstico e controle da cárie, né? Então, eu vou passar por esses fatores e se por acaso vocês ficarem com alguma dúvida, a gente pode retornar e voltar a conversar. Eu peguei alguns pontos importantes de cada um dos itens, as variáveis que estão envolvidas na questão da cárie, para que a gente possa, então, ter depois uma visão geral e poder se diferenciar dessa forma. Tá? Então, em relação à higiene bucal. Aqui é uma problemática, eu vou voltar aqui para o título, para passar para vocês a problemática que está envolvida na questão higiene bucal. Né? Bom, aquele mesmo paciente lá que a gente falou no início, que é aquele paciente que vai ao dentista frequentemente, de 6 em 6 meses, e ele vai ao dentista e é orientado como? Assim, ó, a senhora escove bem seus dentes 3 vezes por dia, após as refeições, tá? Porque aí o senhor não vai ter cárie. Bom, e aí a pessoa se frustrava porque voltava ao dentista com mais uma coleção de restaurações para serem refeitas ou novas restaurações para serem realizadas. E ele diz, poxa, mas eu estou fazendo a higiene, né? Eu uso até fio dental, higienizo meus dentes e mesmo assim eu tenho cárie, né? Bom, e aí então eu preciso colocar para vocês que todos os programas e as pesquisas que se fazia, que o objetivo era controle de cárie, ela tinha necessariamente um pacote de controle de higiene, né? Um pacote de controle de dieta, muito bem, mas o controle de higiene, o fato de se controlar a higiene era muito valorizado, porque se sabia, né, lá, vamos lembrar da tríade de Cais, que os micro-organismos sobre aquele dente suscetível e em relação a uma dieta com açúcar, faziam com que esse dente suscetível cariasse, né? Bom, então eu vou fazer um programa de controle de cárie, eu vou incluir sim a higiene bucal e vou cobrar a higiene bucal dessas pessoas que estiverem nesse programa, né? Bom, vou mostrar para vocês um exemplo típico de pesquisa da época, da década de 80, muito ligada a essa questão higiene, tá? Então, isso aqui é um trabalho da professora Marisa Maltz, já bem antigo, da década de 70, foi a dissertação de mestrado dela, e o nome do trabalho era o efeito de um programa de higiene oral sobre gengivite e cárie em escolares. Tá? Então, foi um trabalho realizado em Porto Alegre, 182 crianças participaram dessa pesquisa, se fazia um exame inicial, né? O índice gengival, a situação de gengiva, o CPOS inicial, o índice de cariados, perdidos e obturados. No grupo teste, era um grupo que se trabalhou exaustivamente, com sessões supervisionadas semanais de escovação e uso do fio dental.
instrução de higiene bucal, quer dizer, além deles terem os dentes completamente higienizados por essas pesquisadores, essas crianças tinham a instrução de higiene bucal, instrução de dieta, distribuição de escova de dente e fio dental, quer dizer, estavam sempre recebendo uma escova nova, fio dental, e o grupo controle, ausência de tratamento. Tá? Nenhum tratamento foi realizado no grupo controle, como é de praxe. Bom, as condições gengivais do grupo teste, do grupo controle, após 14 meses de experiência, imagina, 14 meses de uma experiência semanal, tá? Apresentaram diferença significativa entre os grupos. Então, o problema de gengivite se mostrou muito diferente, né? Quer dizer, observe o grupo teste, vamos aqui no total, tá? Bem no finzinho aqui do gráfico. No grupo total ali, que inclui todas as áreas da cavidade bucal, o grupo teste tinha este índice gengival e o grupo, as condições gengivais, desculpa, em relação ao grupo controle, muita diferença, né? Então, a gengiva se tornou mais saudável nesse grupo teste, em função da higiene. Vamos ver em relação à cárie. Bom, o número médio de novas superfícies de cárie no grupo teste e controle, após 14 meses de experiência, não apresentou diferença significativa. Vamos de novo no total. Numericamente parece que tem um pouquinho de diferença, né? Mas estatisticamente não houve nenhuma diferença em relação às novas superfícies de cárie nessas crianças. Então, alguma coisa está errada aí, né? Se eu conseguir controlar o índice de a remoção de placa tão bem que interferir na questão da gengivite, por que eu não consigo interferir na questão cárie? Porque a cárie, gente, ela é multifatorial, né? Ela tem algumas variáveis que fazem com que ela permaneça. E nós temos também uma dificuldade muito grande de remover todo o biofilme necessário de ser removido para que não se tenha a possibilidade de se ter lesão de cárie, né? E esse trabalho é um trabalho que ilustra bem isso. Esse é um outro trabalho que foi, então, feito um exame de índice de placa, né? Na verdade, não de índice de placa, na verdade, de queda de pH no biofilme de superfícies proximais, tá? Então, essas superfícies proximais, elas se fazia a remoção do biofilme profissional, proximal, e se fazia a comparação antes e depois da remoção desse biofilme em relação à questão da dieta, né? Então, explicando melhor, esses indivíduos tinham um bochecho faziam um bochecho de 15 ml de solução de sacarose, 10% por 2 minutos. Bom, depois desse bochecho, tinha um eletrodo que media direitinho o pH naquelas superfícies mais específicas que eles estavam acompanhando, né? Então, se vocês veem nesse primeiro gráfico, se vê bem a queda, né? A curva de Stefan típica, né? A queda do pH pós a ingestão de sacarose. Então, aquelas bactérias metabolizaram essa sacarose, transformaram em ácido, esse ácido fez com que o pH, então, baixasse bastante, e se eu conseguir observar no eletrodo bem direitinho ali a queda do pH, bem direitinho de se observar. Bom, o que eles fizeram? Removeram a placa profissionalmente, ou seja, não foi a pessoa que removeu a placa, foi o pesquisador, com a intenção de remover realmente o biofilme. Depois que ele considerou que aquele biofilme estava completamente removido, novamente essas pessoas foram submetidas a um novo bochecho de sacarose. O que aconteceu lá no eletrodo? O que o eletrodo mostrou para nós? Mostrou que houve queda de pH da mesma forma. Então, pessoal, mesmo após a remoção cuidadosamente feita por profissional da placa, né, do biofilme, nunca ocorre, em nenhum momento, uma limpeza do ponto de vista microbiológico. A gente sempre deixa algum biofilme ali. E esse algum biofilme, essas bactérias retidas nas irregularidades das superfícies, que vão ter sempre difícil acesso para a remoção, elas podem, se forem cariogênicas, podem
metabolizar o ácido ali, que vai ser obtido através desse, por exemplo, nesse caso da sacarose, e vai produzir ácido, e vai baixar o pH, e pode desmineralizar a superfície. Então, por isso a situação assim, bom, uma pessoa com muita placa, muito biofilme, ela necessariamente vai ter cárie? Depende do biofilme. Dependendo do biofilme, sim. A possibilidade dela ter cárie é maior. Agora, uma pessoa que tem pouca placa, pouco biofilme, essa pessoa nunca vai poder apresentar uma lesão de cárie? Sim, pode apresentar uma lesão de cárie. Dependendo do tipo de biofilme, do tipo de dieta, pode sim se ter cárie na situação de pouco biofilme. Né? Então, antes, a gente tinha o conhecimento da tríade, né? Hoje, a gente tem esse conhecimento. Esse conhecimento, que eu até exemplifiquei com vocês ali quando eu falei da dieta e da higiene, assim, pincelei, né? Para mostrar para vocês, na verdade, é que nós temos muitas variáveis interferindo neste processo. Né? A cárie é uma doença multifatorial. Então, ali, nós vamos ter o biofilme atuando, o tipo de biofilme é bem importante, né? As espécies microbianas desse biofilme são muito importantes de ser consideradas, né? Essas bactérias são cariogênicas ou não. Pode acontecer de um biofilme estar espesso ali, mas ele não estar constituído de bactérias cariogênicas, a gente remove aquele monte de biofilme e a superfície do esmalte está completamente sadia, né? Então, em relação à dieta, nós temos a composição dessa dieta, importante, né? Quer dizer, eu tenho uma dieta de açúcar, mas se essa dieta de açúcar ela é líquida, ou então ela é pegajosa, quer dizer, ou seja, o tempo de permanência dela na cavidade bucal é outro, bom, nós vamos ter diferença na prevalência de cárie. A frequência com que esse açúcar chega na minha cavidade bucal é importante, né? A saliva, o fluxo salivar, a quantidade de saliva que essa pessoa tem é bem importante para nós também. Né? Uma pessoa com hipossalivação, ela pode potencializar uma atividade cariogênica, né? Porque nós temos pouca remoção dessas bactérias e desses restos alimentares da cavidade bucal, com um fluxo menor. A estagnação do biofilme se torna mais evidente, né? A capacidade tampão dessa saliva, o quão rica é essa saliva para tamponar os ácidos, né? Bom, o índice de remoção, eu acabei falando, quando eu falei da composição, acabei também falando do índice de remoção, né? Quanto tempo esse açúcar fica na cavidade bucal, né? Então, isso são alguns fatores que estão dentro da cavidade bucal, né? Mas nós temos os fatores que estão ao redor, que também são muito importantes. A escolaridade desse paciente, a classe social, a renda, o conhecimento, né, desse paciente, as atitudes perante a vida, né, comportamento dele. Então, o meu ao redor ali é bem importante mesmo. Tá? Então, é uma combinação, e é uma combinação especial de algumas variáveis envolvidas que fazem com que aquele indivíduo tenha cárie. Então, eu vou ter que entender e conhecer muito bem esse paciente para saber como que eu devo fazer a minha atuação especificamente nele. Tá? Então, eu preciso, então, saber como lidar com este paciente em especial.